Agora eu queria destacar uma informação importante para a Escola Bíblica Dominical, porque cada professor que vem aqui à frente, ele, de certo modo, está dando para vocês um pedaço de informação a respeito daquilo que a CB Moema também acredita como igreja. E isso é importante, principalmente para quem está chegando agora, também para aqueles que já estão, mas são aulas apenas 1 hora, né? A gente não dispõe de mais tempo, mas é o suficiente para que você tenha acesso àquilo que a igreja acredita. Os passos que a igreja tem caminhado para ela se tornar saudável, né? Esse autor, o Tabit Anyabwile, nome complicado, né? Mas a gente chega lá. É que o sobrenome dele é africano, não é americano, né? Então, por isso que é um pouquinho mais difícil de pronunciar. Nós passamos, juntamente com o pastor André, pelas 2 primeiras aulas, que é um ouvinte de mensagens expositivas e um teólogo bíblico. Ouvimos pelo Leandro, um membro de igreja saudável também precisa estar permeado pelo Evangelho. E com a Yara nós ouvimos que um cristão, que um membro de igreja saudável precisa ser genuinamente convertido. Hoje a gente vai estar vendo a respeito de que um membro de igreja saudável é também um evangelista bíblico. Ah, Sandro, mas a gente já não ouviu alguma coisa na aula do Leandro? Então, espera aí, vamos diferenciar. Na aula do Leandro, permeado pelo Evangelho, a gente precisa lembrar que é você e o Evangelho. Nós e o Evangelho. Nessa aula, a aula de hoje, é o Evangelho para com o próximo, para com os perdidos. Tudo bem? Então, há uma diferença aí de uma aula para outra, para você não achar que, poxa, vocês vão falar a mesma coisa. Não, não vamos falar a mesma coisa. Ok? Qual é a relação entre uma igreja saudável com o evangelismo? Existe uma palavra do Senhor Jesus que ela é muito clara, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está permeado pelo evangelho, você vai transmitir esse evangelho. Logo, se você não está permeado pelo evangelho, dificilmente você vai aproveitar as oportunidades de poder falar do Senhor Jesus. Então, essa questão do estar permeado pelo evangelho está diretamente aí relacionado com a sua vida também dedicada para falar dele, para falar do amor dele. É uma ligação direta. Evangelismo. Afinal de contas, o que é evangelismo? Bom, vem de uma palavra grega que significa boas novas, inclusive tem até algumas traduções antigas que aparecem lá, boas novas. Boas novas de quê? Da mensagem do evangelho, do plano de Deus para a salvação dos perdidos. Agora, é importante destacar e diferenciar que evangelho é uma coisa, evangelismo é uma coisa e discipulado é outra coisa. Tudo bem? Uma pessoa, antes de entrar num processo de discipulado, ela precisa primeiro ser convertida. Ou seja, ela precisa tomar uma decisão para Jesus. Se você inverter esse processo, começar a falar o que é a igreja para a pessoa, falar a respeito das cartas de Paulo, entrar em curiosidades bíblicas, a pessoa não vai entender nada. Nada. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Isso é importante destacar. Porque se essa pessoa não entender que ela precisa se arrepender, se essa pessoa não entender que ela precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, mudar de direção, acho que a Yara colocou muito bem aqui, a questão de mudar de direção, essa transformação na vida da pessoa, e aceitar o Senhor Jesus, enquanto ela não tomar esses passos, o entendimento da palavra de Deus vai ficar muito restrito. Não quer dizer que ela vai entender, ela pode até conscientemente lá entender, mas o Espírito Santo de Deus não habita essa pessoa. Então, muitas coisas ali vão se perder e você vai perder seu tempo também. Né? Agora, é importante também, nessa sequência, como se fosse uma fórmula, que quando você tem um evangelismo e quando você tem um discipulado, conjuntamente, o resultado é um membro de igreja saudável. Ah, Sandro, então você está dizendo que se a pessoa não foi discipulada, o que acontece se a pessoa não foi discipulada, não foi acompanhada? Ela vai ficar refém das suas próprias interpretações. Esse negócio de que, mas eu vejo no YouTube, eu vejo... Gente, tem muita desinformação na internet. Você não tem a interação devida. Não tem. Ah, mas eu escuto...
você não tem interação. Você pode ouvir aquela pessoa, aquele pregador, aquele professor, não tem interação. Só vai existir interação se aquele indivíduo tiver um programa que estabeleça esse vínculo. Tudo bem? Vínculo de trocar informações. Se ele só fica despejando informação, não vai ter troca e você vai acreditar, de repente, em tudo que está sendo dito ali. Tudo bem? E isso é um problema. Eu prefiro acreditar nas pessoas com quem eu posso interagir, principalmente aquelas que são da mesma igreja. Não estou nem me referindo às pessoas que são da mesma denominação, não é isso também que eu estou dizendo, né? Tem muita gente boa dando informação muito boa. Mas seria interessante você interagir aqui, e principalmente com a pessoa que provavelmente você foi evangelizado. É importante que, de repente, você mesma que levou uma pessoa para Jesus, dê continuidade a esse processo de discipulado. Muitas vezes, os membros da igreja, eles querem, de certo modo, transferir essa responsabilidade para o pastor, para o obreiro da igreja, talvez para alguém mais bem preparado, não se acha bem preparado. Tudo isso são desafios para a CB Moema, tá? Que eu estou colocando aqui. Esses programas ainda não estão feitos, não estão prontos, tudo bem? Mas, individualmente, a gente já sabe que tem alguns indivíduos já fazendo discipulados, sendo discipulados, ok? Mas essa questão de ser membro de uma igreja saudável está diretamente relacionada àquela pessoa que você evangelizou e discipulou. O preparo, a igreja vai correr atrás disso daí, com certeza. Eu achei muito legal na aula da Yara, no membro que é genuinamente convertido, precisa ser genuinamente convertido, que ela separou muito bem a igreja corpo de Cristo, aquela gloriosa que vai para os céus, da igreja local, que é a igreja física, que está aqui, tudo bem? Só que, deixa eu já colocar algumas diferenças aqui, até para a gente não fazer uma confusão. Vocês vão lembrar de uma passagem onde Jesus, ele afirma claramente que existe o joio e o trigo. E o joio e o trigo, eles estão misturados. Ah, mas estão misturados aonde? Na igreja local. E nada de julgamento. Eu não posso apontar, aquele é o trigo, aquele é o joio. Não vou nem apontar para frente, vou apontar para o lado. Isso é julgamento. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro na parábola que um dos servos do dono da seara vira para o... Só quer que a gente tire o joio? Não. Se você tirar o joio, você pode tirar o trigo junto. Isso daí é no final da colheita. Que o trigo vai ser separado do joio e o joio... O joio nada mais é que uma erva daninha, tá, gente? Eu vou apresentar um vídeo agora para vocês. O joio? Ah, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então, vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então, olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto, tá vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha, só. Agora ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Onde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo, ele deu fruto, o joio não. O trigo, ele deu fruto, o joio, não. Não é interessante esse vídeo? Nada melhor do que falar com alguém que é da terra, né? Para a gente poder... Tem uma informação a mais. Se a gente comer o joio que foi misturado lá no trigo, ele dá intoxicação. Olha só que coisa. Interessante, né? Para a gente, quando faz essa comparação e a gente verifica a parábola de Jesus, ela faz todo sentido. Mas precisa ficar claro e evidente para nós que esse é um trabalho final do Senhor Jesus lá no final, quando ele for julgar cada um. Agora, ele comenta, e eu queria deixar isso bem claro para vocês, aí está uma lista de frutos, né? Conforme Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aqui é fruto do Espírito. Tudo bem? O mais importante deles é o amor. E aí eu vou perguntar para vocês, amor para quê? Pela esposa
pelos filhos, pelo pai, pela mãe, o pai e a mãe pelos filhos, pelos irmãos da igreja. Então, gente, esse amor aqui é o amor ao próximo. O que acontece? Eu achei, assim, muito profundo, à medida que eu fui lendo esse material, esse livro, e na hora eu fiquei, poxa, será que é isso? Isso tem lógica? Isso tem coerência? É desse jeito? Né? Porque esbarrava muito na questão da definição do que é a igreja. E se a gente fosse parar aqui para falar, puxa, o que é a igreja, tal, a gente ia gastar um tempinho. What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan, a simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. Eu diria que esse vídeo é uma das definições, assim, para 2 minutos do que é a igreja. Vocês viram que nem o pequeno grupo ali escapou da informação. Se você não faz parte de um pequeno grupo, você precisa se conectar com um pequeno grupo. É muito importante. Isso é uma das informações que são colocadas no vídeo. Nós vamos focar nesse vídeo que foi apresentado mais na questão da transmissão da fé, que é uma das partes ali, né, que em inglês ele colocou como pass on. Tudo bem? Que é essa questão de você estar transmitindo a sua fé. Essa igreja, essa igrejinha, é uma igreja batista da cidade de Ibirapuã. Acho que você nunca ouviu falar nesse nome nessa cidade. Ibirapuã fica no extremo sul da Bahia. Foi onde eu me converti. Morava em Santos, aí meus pais resolveram... nasci em Santos, meus pais resolveram ir embora, trabalhar com fazenda, com sítio, esse tipo de coisa, tal. E aí ele foi para o extremo sul da Bahia, eu fui junto, tinha só 13 anos, né? Nas primeiras semanas, eu tive contato com pessoas dessa igreja, né? Aí uma moça comentou comigo, você sabe que se você não aceitar Jesus, você pode ir para o inferno? Eu falei, mas o inferno não é uma coisa tangível, palpável, né? Eu meio que tirei de letra, né? A colocação dela. Mas a gente estava de boa, né? A gente tinha uma amizade ali com aquele grupo. E aí o pessoal me convidou para visitar a igreja, para conhecer e tal. Só que, gente, a igreja não tinha uma banda, a igreja tinha pouquíssimos jovens, tinha uma senhora, que inclusive era até santista, tocava bandolim. O culto, a celebração do louvor era com bandolim. Muito bonito. Só que para um jovem, acostumado a escutar rock, esse tipo de coisa, tal. Mas, enfim, só que a partir daquela semana, da forma como foi me apresentado, eu passei a não dormir mais.
E não é não dormir mais porque eu estava preocupado com o inferno, tal, não é nada disso. Eu estava pensando, como vai ser meu futuro nessa cidadezinha pequena? O que vai acontecer? Sair de uma mega cidade para ir para uma cidadezinha onde você, numa corrida, a cidade termina, quer dizer, é muito complicado, principalmente para um adolescente. Da mesma forma que vem gente muito boa fazendo amizade com vocês, também vem gente ruim, né? E aí eu também me juntei a alguns grupos ali da cidade e tal, e aí um dia eu estava no cinema, né? Me veio, gente, um mal-estar, sabe? E eu saí do cinema, a igreja ficava próxima, entrei na igreja, quando eu entrei na igreja, sumiu aquele mal-estar. Não escutei nenhuma voz, não senti nenhum arrepio, não foi nada disso. Mas o fato de estar dentro da igreja me trouxe uma paz, uma tranquilidade tão grande, mas, ao mesmo tempo, não era um ambiente que eu queria estar. Não é esquisito isso? Vocês percebem que estava sendo estabelecida ali uma batalha no meu coração. Eu, de certo modo, nem escutava direito a pregação, ficava tão deslocado, né? Só que as semanas se passaram, até que um dia eu fui à frente, levantei a mão e tomei decisão para Jesus. Naquela época, e ainda hoje, algumas igrejas utilizam esse mecanismo. Pela manhã você tem escola bíblica, uma pregação para os membros da igreja, e à noite é um culto evangelístico. Só que o que acontece? Se o pastor ele faz uma pregação evangelística à noite, e ninguém é convidado, o que acontece? Ele vai pregar para os membros da igreja. Então, de certo modo, não é efetivo. Agora, olha só, depois que eu tomei uma decisão para Jesus, aliás, eu pulei uma parte importante aí da história, que foi na terceira semana que tinham me falado. Eu fiquei tão incomodado com a visita que eu fiz na igreja e tal, aquele incômodo, que eu fui querer peitar o pastor da igreja. Ele morava a 2 quadras da minha casa, eu fui lá falar, escuta, vem cá, nariz empinado e tal. O mundo inteiro é católico. O mundo inteiro é católico. Explica para mim o que são vocês. Ele não me explicou absolutamente nada, zero. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na biblioteca dele, tirou um livro, pegou esse livro, me deu e falou, lê esse livro, depois a gente conversa. Então, sabe o que aconteceu? Eu peguei esse livro, acho que tu não sabe da história, né? Tu tá... Então, aí o que aconteceu? Peguei aquele livro, cheguei em casa, quando eu abri a contracapa, estava escrito assim, o ex-padre Aníbal Pereira Reis tirou a batina na primeira igreja batista de Santos. Opa, peraí, eu estou a mais de 1.000 quilômetros de casa. Não soube de nenhum padre que deixou de ser padre. Pastor Eliseu Ximenes, também não sei quem é. Bom, mas agora, o que vai acontecer? Agora eu tenho que ler esse livro. Porque, afinal de contas, esse cara aqui é conterrâneo meu, e aquele pastor não sabia que eu era de Santos. Ele tirou só um livro da prateleira e me deu. Bom, gente, eu me converti ali, porque à medida que eu ia lendo o livro, ele foi descortinando todas as mazelas da Igreja Católica. Todas. E foi apresentando textos bíblicos. Eu peguei a Bíblia corrigida da minha mãe, com a linguagem complicadíssima, com Aurélio do lado, o dicionário Aurélio do lado. E ali eu fui estudando, e aí, algumas semanas depois, é que eu fui lá e tomei a decisão para Jesus, entreguei a minha vida. E foi tão interessante, porque essa igrejinha que vocês estão vendo aí, gente, tinha, acho que ainda tem, um trabalho efetivo de evangelização. Se hoje eu estou comprometido com a evangelização, foi pelo que eu aprendi nesta igreja. Por incrível que pareça. Eles gastam muito tempo e investimento na vida de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, eu fui lá, ali já é interior, tá? Eu fui mais para dentro do mato lá. E aí o rapaz, ele me levou até lá e tal, e aí já era 7h30 da noite, o local não tinha energia elétrica, era tudo lampião. E aí me deram uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, algumas histórias, parábolas de Jesus e tal. Aí no dia seguinte, o que aconteceu? Ele veio me explicar, porque eu ali não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Eu fiz uma exposição da palavra de Deus, né? Mas deram a Bíblia para mim. E aí eu fiquei... Aí ele me explicou, Sandro, aqui ninguém é alfabetizado. As pessoas querem ler e estudar a Bíblia, mas elas não podem, porque elas não sabem ler.
Gente, aquilo para mim foi, sabe? Falei, tem mais gente assim? Tem. E eu fui com ele vários lugares ali, e lendo a Bíblia com as pessoas sedentas. Enquanto que você, às vezes, está numa megalópole e as pessoas não querem nem saber. E, no entanto, eu estava numa região carente de ouvir falar de Deus, de Jesus. Bom, isso tudo foi marcando a minha vida, né? Aí, o que aconteceu? 1 ano depois, meu pai ficou muito doente, não conseguiu desenvolver aquilo que ele queria, voltamos para Santos. E aí eu fui para a primeira igreja batista de Santos. Ali teve uma campa dentro, tive contato com um rapaz, um japonês. Aí eu descobri que ele estava no meio do grupo e ele não tinha tomado a decisão para Jesus. E aí eu falei do evangelho para ele, ele tomou uma decisão, né? Eu chamei o pastor, nós oramos por ele, aí no meio da semana me deram uma Bíblia branca em japonês, eu entreguei para ele, para os pais dele, né? Só que aquilo me chamou a atenção, porque acho que ele não era o único. Tinha muita gente naquela época frequentando a igreja, adolescente, jovem, muitos não eram convertidos. Não passou muito tempo, eu fui para uma outra igreja, Igreja Batista Memorial. Ali eu fui desenvolver um trabalho de capelania, tanto no hospital na Santa Casa de Santos, como também no Hospital Ana Costa. Tinham 2 enfermeiras-chefes. Uma se chamava Roseli, que era as 2 eram da nossa igreja, né? Uma atuava na Santa Casa e a outra atuava no Hospital Ana Costa. O que acontecia? Eu procurava pacientes terminais. Santos era a capital da AIDS naquela época. E aí, o que aconteceu? Várias pessoas que você falava de Jesus, você ia encontrar com elas no dia seguinte ou depois, elas já tinham morrido. Elas já não estavam mais vivas. Então, o pastor ainda brincava comigo, né? O seu ministério não lota a igreja. Eu falei, mas lota o céu. Né? Gente, 100% das pessoas, que não foram só pacientes terminais que eu procurei, quando você falava de Jesus para elas, 100% respondia para mim, se você tivesse me parado na rua, conversado comigo em outro lugar, eu não teria ouvido essa palavra. As pessoas estão abertas, só que tem o momento certo e a hora certa. Quem são essas pessoas? Muitas estão do lado de vocês, onde você trabalha, onde você estuda, são vizinhos, são essas pessoas aí, são as mesmas pessoas. Teve uma situação, aí foi a Alzilene no Hospital Ana Costa, né? Eu tinha marcado com um amigo meu da gente jogar sinuca num sábado de manhã. Só que a Alzilene tinha me ligado na sexta-feira e falado assim, olha, tem um rapaz que ele está muito mal, e foi um padre lá da extrema-unção para ele, ele expulsou o padre do quarto. Ele precisa muito ouvir falar de Jesus. Eu falei, pode contar comigo. Quando o Ulisses chegou de manhã, naquela época não tinha celular, né? Aí eu falei, cara, Deus virou a mesa, não tem nada de brincadeira não, nós vamos trabalhar hoje. Não, vamos lá, estamos juntos. Bom, assim que eu entrei, o rapaz falou para mim assim, olha, se for para falar de morte, eu falei, não, eu vim aqui para falar de vida eterna. Nós gastamos 1 hora com aquele rapaz. Enquanto eu falava, o Ulisses orava. Enquanto o Ulisses falava, a gente revezava, né? Foi 1 hora ali, até que aquele rapaz entregou a vida para Jesus. E aí, no dia seguinte, no domingo, a Alzilene falou assim, olha, ele faleceu lendo o Novo Testamento. Eu falei, Deus com certeza fez uma obra ali naquele coração. O que aconteceu? Com essa questão da AIDS, o pai e a mãe dele já tinham falecido. Naquela época, ninguém sabia o que era AIDS, parecia Covid. Você entrava nos hospitais, as pessoas paramentadas. Então, assim, elas olhavam para mim, pô, esse cara é louco, entra aqui sem máscara, sem nada, porque naquela época ninguém sabia o meio de transmissão da AIDS. Estava tudo muito no comecinho. Essa questão da evangelização, ela precisa estar impregnada no nosso coração, ela precisa fazer parte das nossas vidas. E não tem a ver diretamente apenas com um começo da sua relação com Cristo, pelo que Ele fez na sua vida, mas está diretamente relacionado com o amor aos perdidos. E é isso que precisa ficar marcado aqui. Eu não vou falar o nome desse homem, que eu também não vou mostrar o slide dele depois no vídeo. Eu vou chamar ele de KM. Lá no Quirguistão, a maioria é muçulmana. Esse homem entrou num banheiro público, tá? E o que aconteceu? Não tinha papel higiênico. Eram porções da Bíblia rasgadas. Ele pegou essa porção da Bíblia, olhou, leu o trecho, se interessou, depois foi procurar uma igreja evangélica, se converteu. Vocês percebem que, olha só,
Não teve uma ligação de uma pessoa que pudesse ter falado para ele. Isso não aconteceu. Esse aí é o filho dele, o NM. Vocês estão vendo ali embaixo, não sei se está dando para vocês enxergarem, que ele fez o Palavra da Vida Norte. Poxa, como assim? Um kirguiz veio de lá? A nossa antiga igreja investiu na vida desse rapaz e de um outro, com o objetivo de que eles pudessem aprender uma estrutura bíblica e pudessem voltar para o país deles e dar continuidade a esse projeto. Esse rapaz é filho daquele outro que eu acabei de mostrar, do KM. Deus vai fazer a obra dele, com ou sem você. Ele vai fazer. Eu vou entrar agora nos métodos de estudo bíblico. Métodos de estudo bíblico, não. Métodos de apresentação, de evangelização. Esse aqui é um projeto muito conhecido, mundialmente conhecido, da Cruzada Estudantil do Bill Bright, que são as 4 leis espirituais. Gente, por conta do tempo, assim, eu vou fazer uma leitura dinâmica, tá? Bem rápida para a gente poder caminhar. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus deseja que você o conheça. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Todos nós pecamos e o nosso pecado nos separou de Deus. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Nós estamos separados, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Ele morreu em nosso lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. 1 Coríntios 15, 3 a 6. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, verso de 8 a 9. Esse é o resumo das 4 leis espirituais. Primeiro, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O homem é pecador e está separado de Deus. Terceiro, Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Quarto, precisamos receber a Jesus Cristo. Gente, não tem nada de errado nessas 4 leis espirituais. Só que elas foram criadas nos anos 60. E hoje você falar de lei e falar de espiritual, você pode até trocar de nome. Os passos, você pode dar o nome que você quiser. Tudo bem? A palavra de Deus vai fazer o seu efeito do mesmo jeito. Que palavra de Deus é palavra de Deus. Então, você quer usar esse método? Você pode usar esse método. Não tem problema algum. Só que o que aconteceu? Esse aí é o bairro onde eu moro hoje. Há algum tempo atrás, nós fizemos um trabalho de evangelismo visitando 1.500 casas nesse bairro. Né? Na época, a gente não morava aí ainda. Né? Eu morava em Santos. Só que o que aconteceu? Sabe quantas pessoas se converteram? Nós usamos as 4 leis espirituais, tá? Nessa época aí. Sabe quantos convertidos tiveram? 0. Nenhum. Foram 3 cultos, nenhuma conversão. Ninguém foi à igreja, ninguém visitou. A gente costuma usar a passagem de Isaías 55:11 para afirmar, né, que a palavra de Deus não volta vazia, né, e que Deus vai cumprir os seus propósitos através da palavra dele e tudo. Esse texto ele é verdadeiro, só que ele é muito mal interpretado. Porque a gente parte do princípio que a ideia do não voltar vazia é de que a pessoa em algum momento vai se converter baseado naquilo que você está dizendo. Só que Marcos 16:16 também afirma que quem crê vai ser salvo, mas quem não crê será condenado. Então, veja bem, a mesma palavra que salva, ela também condena. Salva aqueles que aceitam e salva aqueles que não. E vai condenar aqueles que não aceitam. Tudo bem? Pode ser que alguém lá no futuro, depois daquela apresentação das 4 leis espirituais, tenha ido buscar Deus? Pode ser que isso tenha acontecido. Tudo bem?
Não é essa a questão. O trabalho foi feito, o trabalho foi realizado. Também não tem nada de errado com as 4 leis espirituais, também não tem nada de errado. Tá? Qual tem sido o maior impedimento para o evangelismo pessoal e crescimento orgânico da igreja hoje? Isso aí eu vou deixar para vocês responderem rapidinho, tudo bem? Só que deixa eu só explicar o que é o crescimento orgânico da igreja. Veja bem, a igreja cresce de três formas. Ou você pede uma carta de transferência vindo de uma outra igreja para essa, tudo bem? Segundo, você tem explosão demográfica. É o quê? É o filho e o neto de quem já faz parte da igreja, que também cresce e se torna membro, as novas gerações. Tudo bem? A igreja está crescendo. E o terceiro é orgânico, que é através do evangelismo pessoal, que esse é o que eu chamo de processo natural. Tudo bem? Agora, eu queria ouvir um pouco vocês aí, rapidamente. Aqui a gente falou sobre a individualidade, né? Então, o que é prioridade? Falar de Cristo ao meu próximo não é prioridade. Às vezes, discutir teologia toma esse espaço que teria, toma esse espaço, em vez de entender e viver Jesus para o próximo. Então, o cotidiano, a vida, a pandemia, levou a pessoa a se tornar mais centrada nas suas próprias necessidades, não tem olhado para... Ou fazer assistencialismo também, né? Ok. Quem mais? Quem que pode acrescentar aí? Eu acho que ninguém quer discutir nada hoje. Todo mundo tem medo. Vou discutir sobre política. Não, vai dar problema. Vai dar discussões intermináveis. Então todo mundo cada um está no seu canto. Ninguém tem aquela vontade tem uns que, óbvio, né, querem brigar pelos seus. Mas é difícil isso aí. Porque vai causar uma discussão, não tem aí uma paciência, ou até um respeito pela opinião do outro. A gente está numa época bem truculenta, né? E aí, quem mais pode complementar? Qual tem sido o maior impedimento para o evangelismo e crescimento? Oi, diga-se. Para mim tem sido a falta, culpa minha mesmo, a falta de conhecimento bíblico. Ok. Eu espero que a aula de hoje possa colaborar um pouco. A gente vai avançar aqui rapidinho em outros pontos. Mais alguém quer comentar? A gente anotou aqui 6 pontos. Vamos lá. 6 pontos que a gente discutiu em grupo. Vou ler 3 e o Gabriel lê 3. Tá. A gente falou sobre desconhecimento, a perda de um senso de cosmovisão. Né? Ok. Sacerdotização do evangelismo, que é delegar ao pastor a necessidade de pregar, o papel de pregar, de evangelizar. Ok, verdade. Secularismo foi mais um, e tem os outros 3. A indiferença das pessoas, né, a ouvir o evangelho, Sim. já têm as suas próprias opiniões e não estão abertas a ouvir. A reclusão da fé, que a gente mesmo não se procura isso, né, a gente Sim. fechar nossa bolha e Verdade. é mais fácil pregar para quem já está aqui dentro mesmo, né? E 3 aí tá difícil. Intolerância da tolerância. Eu usei o título do Donald Carson, fala justamente essa coisa de ser politicamente correto com todas as cosmovisões, com todas as fés, né? E cada um tem a sua verdade, então você respeita a verdade ali, ainda que ela seja Meio universalista. Ok. Gente, oi, fala. Isso que o pastor comentou, eu junto com uma frase dele que ele falou sobre o respeito. Para mim, hoje não é respeito, é medo. Uhum, foi o que ele falou. Muito mais medo do que respeito. Sim. De falar. A gente respeita, mas esse respeito, eu falo isso por mim, por experiência própria. Às vezes o respeito que eu tinha no passado é um medo de chegar e falar mesmo alguma coisa que possa ferir o cara. Isso não existe isso. Não deve existir isso. Leandro, você queria falar alguma coisa? Talvez assim, veja na minha cabeça, ouvindo as pessoas falando, talvez o ponto fundamental seja o desconhecimento do que aconteceu na cruz. Uhum. Porque se a gente entender claramente o que aconteceu na cruz e aquilo nos tomar, é inevitável que a gente pule essas barreiras. Então, o que você já está respondendo está diretamente com o que o autor, o Tabit, ele coloca exatamente isso no livro. Só que olha de que forma que ele está apresentando.
A principal razão é que os crentes não acreditam em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu achei a resposta, mas não é a questão do se envergonhar, é a questão do poder. Como é que fica isso na sua cabeça? Porque olha só, a revista Veja, acho que, se eu não me engano foi de novembro ou dezembro, ela vem relatando, já apareceram 2 relatos, de que a igreja brasileira está passando por um processo de transformação, e que até 2030 vão existir mais evangélicos no Brasil do que católicos. Isso é uma previsão. Mas aí eu faço a seguinte colocação, mas com qual qualidade? Porque evangélicos nominais, né? Mas aí o que acontece, gente? Essa questão do poder, ela é mal interpretada e é mal entendida. Eu fui para Atos 1:8, me veio na cabeça esse verso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Quando você lê essa questão do poder aí, ela está diretamente relacionada a ser testemunha. Só que tem gente que está querendo buscar poder de Deus para benefício próprio, para o ego. Não, não, não. É para o reino de Deus. É para ser testemunha. E é tão interessante porque o papel da igreja, e aí eu quero mostrar esse diagrama para vocês, a respeito do poder de Deus, Deus vai atuar através da sua presença e também do seu propósito. E Ele vai usar a igreja para isso, para a constituição do reino dEle. Se a gente não compreender que essa palavra ela é poderosa, e você precisa buscar isso diante de Deus, ou seja, não é uma palavra humana, ela é sobrenatural. Pega ali o comecinho de Lucas, sobre o trabalho de João Batista. Gente, João Batista não curou nenhuma unha encravada. Ele não fez nenhum milagre, não fez nenhuma cura. Ou fez o maior dos milagres, que foi a transformação da vida de pessoas. Soldados se converteram, soldados romanos, cobradores de impostos se converteram com João Batista. Jesus, ele vai mencionar que, olha, não tem, ele está acima dos profetas. Veja bem, ele foi chamado de Elias, o segundo Elias. Só que o próprio Jesus fala que ele está acima dos profetas. E que não tem homem nascido de mulher acima de João. Só que e aí? Ele não curou nenhum cego, não curou nenhum aleijado. Né? Olha a morte, ainda foi preso e foi decapitado. Só que ele tinha algo, gente. Olha só, tinha Anás e Caifás. Os dois ali eram parentes, né? Era sogro, os 2 sacerdotes, né? Um era sogro e o outro era genro. E é tão interessante que o foco estava, naquela época, sempre esteve no sumo sacerdote. Só que não é interessante que o Espírito Santo de Deus vai usar um cara no deserto? Vocês percebem que... E outra coisa, antes de Jesus ter vindo, antes de Jesus começar o ministério dele. Então, peraí, que poder é esse? Por que muita gente se converteu? O que ele fazia? A unção de Deus, o Espírito Santo de Deus. Só que você também tem o mesmo Espírito, gente. Eu tenho o mesmo Espírito, você também tem. Esse poder já foi dado a você. Mais para o final, eu vou correr aqui, gente, que o tempo está me espremendo aí. Esqueci de colocar aí, o reino de Deus, né? Ide por todo o mundo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até os 28. Aí você tem um complemento, que é em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu chamo de complemento? Porque o evangelho sinótico, você vai ver que lá em Mateus ele não está dizendo pregai, mas aqui em Marcos ele está dizendo. Tudo bem? Marcos não está dizendo para discipular, mas Mateus está dizendo. Então, eles se complementam. Tudo bem? E de fazer discípulos de todas as nações. Porém, vocês podem ler o que está escrito ali?
você não vai fazer absolutamente nada. Lembra lá o texto de Gálatas que eu apresentei lá, dos frutos do Espírito? Que o mais importante ali é o amor. Eu vou mostrar para vocês esse diagrama. É um diagrama para abertura, tá? Para apresentação do Evangelho, tudo bem? Normalmente eu gasto 1 minuto e 10 segundos, tá? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção na sequência. Isso também vai ficar projetado, vai ficar em vídeo, depois você pode rever. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para que ele tivesse vida. Mas esse mesmo homem, ele resolveu desobedecer a Deus, caiu em pecado. Desde então, ele vem seguindo um caminho de morte. E desde então, ele vem tentando se reconciliar com Deus, indo à igreja, outros realizando obras, alguns outros se tornaram céticos, são brigados com Deus. Aqui você vai pôr o seu nome, eu mesmo segui esse caminho, né? E embaixo você vai pôr o nome da pessoa que você está conversando, tudo bem? Só que Deus resolveu essa questão criando uma ponte entre o homem e Deus, se chama Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, ok? E eu resolvi seguir este caminho. João 14:6. Qual caminho você deseja seguir? Caminho de vida ou de morte? Gente, isso daqui você pode, para abrir uma conversa, tudo bem? Com qualquer pessoa. É um diagrama, tá? O que seria mais importante na estratégia de evangelização? O método, a abordagem, a Bíblia ou a oração? Todos são importantes. Todos são. Não dá para tirar nenhum deles aqui. O método, o que é? O método é uma sequência de versículos que você vai utilizar, como os que eu pude apresentar aqui agora. A abordagem é se é presencial, se é virtual, se é com vizinho, colega, amigo, se é na rua, enfim, como você vai abordar? A Bíblia, eu chamo de conteúdo porque você pode estar com um livro, pode estar com um celular, como você também pode ter memorizado, tá certo? O material é a palavra de Deus. E oração, precisa ter oração. Esse diagrama que eu apresentei para vocês foi um desenho de guardanapo que eu fiz com um rapaz, nesse método de evangelismo que eu utilizei. O rapaz até se chama Sandrinho, era meu xará, né? O Sandrinho ele veio a falecer 3 anos depois que eu apresentei o evangelho para ele. Ele foi assassinado aqui em São Bernardo do Campo. Eu não sei se ele tomou uma decisão para Jesus. Na hora a gente conversou bastante e tudo, mas eu não tive tempo naquele momento da apresentação de orar. Não tive tempo. Orei depois pela vida dele, mas naquele momento em que eu estava apresentando, a gente estava almoçando, né? E aí eu peguei um guardanapo e fiz esse diagrama aí que eu acabei de apresentar para vocês. Então, é um meio bem rápido de você poder apresentar o evangelho para as pessoas, né? Só que ali você vai reparar que não fala de arrependimento, não fala, não, só dá um despertamento de que Jesus é a ponte, ok? Como posso começar um assunto com a pessoa que estou evangelizando para falar o certo na hora certa? Falar o certo na hora certa é providência de Deus. A gente não tem que estar preocupado com essa questão numérica, se vai ter sucesso, se não vai. Isso não é preocupação nossa. Mas você pode buscar alguns pontos em comum com as pessoas. Não sei quem foi aí falou a respeito de política. É um assunto que você tem que desviar. Se você está abrindo um relacionamento com a pessoa, gente, não entre em assuntos polêmicos que não vão levar a lugar nenhum. É como o judeu querendo discutir genealogia. Não vai levar a lugar nenhum. Agora, o que você pode conversar com essa pessoa? Esporte? Qual time de futebol? Pratica alguma atividade física? O hobby? Fotografia, pintura, coleciona alguma coisa? Culinária, música, enfermidades? Aí você vai falar, isso é papo de velho. Tá, mas às vezes você tem um problema no joelho e a pessoa também, você é novo. Não importa. Tecnologia, profissão, religião. Uma vez eu estava implantando um sistema numa empresa e aí eu fui visitar uma empresa, o rapaz era testemunho de Jeová. O que aconteceu? Eu gastei 3 horas com ele, falando do sistema, não, pregando o evangelho. O cara se abriu, a gente começou a entrar no assunto, a empresa ficou de lado. Depois nós marcamos um outro encontro para falar sobre o sistema. Mas aquele momento ali, como ele fazia parte da liderança, né, da Testemunha de Jeová na época, eu fiquei ali pregando o evangelho para ele, a gente trocou um monte de informações, então foi um tempo muito bom, né, de evangelização ali. Como encorajar pessoas desviadas do evangelho ou desigrejadas a retornarem para o convívio ao corpo de Cristo? Gente, pessoa desviada, do meu ponto de vista, tá? Normalmente essa pessoa ela não se converteu, ela não tomou uma decisão para Jesus. Tudo bem? Isso não aconteceu.
Talvez ela frequentou, aí se desiludiu com alguma coisa que ela não gostou na igreja, ou às vezes trocou só de religião. Não funciona, não é isso. A pessoa precisa receber o Espírito Santo de Deus, ela precisa se converter de fato. Desigrejada é aquela pessoa que acredita, ela acha que ela pode viver a fé cristã afastada do convívio e da comunhão da igreja. Eu vou mostrar para vocês agora nos versos que isso é antibíblico, não tem como. A pessoa precisa ter vida em comunhão com a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o verso mais decorado da Bíblia. Por quê? Porque é a missão do Senhor Jesus. É a obra dele. Então esse você tem de cabeça, João 3,16. Tudo bem? E esse aqui, nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Gente, se vocês prestarem bastante atenção aqui, ele está usando aqui, ó, vendo seu irmão em necessidade. Agora eu pergunto para vocês, como que alguém em casa vai ver o irmão? Não vai ver. E também não vai ser visto. Mesmo que a pessoa precise de ajuda, ela não tem convívio com a igreja. Ela precisa ter convívio com a igreja. E outra coisa, como que ela vai ter compaixão? Como que ela vai se compadecer de alguém se ela não tem convívio com a igreja? Então, esse verso aqui, ele bate de frente com essa questão. E mais embaixo você vai ver, mais em ação e em verdade. Ou seja, você vai precisar se mobilizar. E aí? Como que em casa você vai mobilizar por quem? Você não está vendo, não tem compaixão, não sabe o que acontece com a igreja. Então, essa questão de ser desigrejado. Gente, eu respeito a pessoa que tomou essa posição, mas não concordo. Tudo bem? Essa é uma postura antibíblica. Não adianta ela querer ficar vendo vídeo em YouTube, acompanhar culto pela internet. Igreja é convívio. Tudo bem? Vamos continuar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ah, mas o ensino a gente pega pela internet. Ah, tá. E quem vai repreender, corrigir e vai instruir? Porque você precisa ter interação para isso. Você acha que sozinha você leu, ouviu e está tudo bem? Você vai precisar ter uma interação aí com as pessoas. Sim, a igreja existe para isso. Gente, o joio está misturado com trigo. Problemas na igreja local vão existir. Vão existir. A igreja perfeita é aquela que vai para os céus. A igreja local vai ter problema, porque é composta de homens. Isso precisa ficar claro. E, novamente, olha só, se a pessoa não foi repreendida, se ela não foi corrigida, se ela não recebeu instrução, o que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar inapta e despreparada. E não vai realizar obra nenhuma. Agora, deixa eu falar de obra aqui. A gente leu o texto de Efésios agora há pouco. Precisa ficar bem claro também na nossa mente aqui, que eu tomei uma decisão para Jesus, pratico boas obras. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Porque fui salvo, pratico boas obras. Há uma diferença aí. Bom, lá em cima a gente tem João 3,16. Aqui, 1 João 3,16. E o último, 2 Timóteo 3,16. Você não vai ter dificuldade nenhuma para decorar essas passagens. Gente, eu vou passar vou contar uma história rapidinho, o nosso tempo já foi. Mas eu vou tentar deslanchar aqui. A Sports Center, na ESPN americana, publicou um vídeo, isso está na internet, tá? A respeito da evolução de Phelps. Na verdade, não é a evolução de Phelps, é a conversão do Phelps. Eu peguei a história dele, justamente para a gente poder entender como é que funciona esse processo de evangelização, que fica bem nítido o que aconteceu. Quando ele foi para Londres em 2012, logo depois, ele falou, bom, eu sou o cara, porque ninguém vai me alcançar em número de medalhas, sem chance, né? E, principalmente na natação, então, esquece. Nenhuma modalidade vai alcançar o Phelps, nenhuma pessoa vai alcançar em número de medalhas esse cara. Sem chance.
Só que aí, sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha uma diferença com o pai, isso ninguém sabia. O pai se separou da mãe quando ele era adolescente, e aí praticamente quem criou ele foi o técnico, né? E ele, desde então, tinha um relacionamento quebrado com o pai. E aí, flashes, luzes, aquela coisa toda de, né, se tornou um astro, né, do esporte. Bom, não precisa falar que o cara foi para o fundo do poço, né? Cassino, bebida, fez uma ultrapassagem errada, pegaram ele, levaram ele para a delegacia, fizeram o teste de bafômetro nele. Isso está publicado, tá, gente? Não estou mostrando nada aqui, não. 2014, isso aconteceu. O técnico ficou sem entender o que aconteceu com ele. Ele se trancou no quarto durante 3 dias e ninguém tirava ele de lá. Não queria falar com ninguém. A noiva, então, bom, meu noivado acabou, já era, né? A Nicole Johnson, né? Só que aí o que aconteceu? Surge esse cara aí, Ray Lewis, que é o linebacker de um grande time lá, dos Baltimore Ravens, né? De Maryland. Esse cara, ele já tinha procurado o Phelps lá no passado, e o Phelps provavelmente falou, isso não é para mim, o evangelho não é para mim e tal. Só que o que aconteceu? Quando ele entrou em crise, adivinha para quem que ele ligou? Para o Lewis. Não é interessante isso? Aí, o que aconteceu? O Lewis pegou e falou, cara, você vai para uma casa de recuperação, mas cristã, porque senão você não vai se recuperar desse negócio. Legal. Aí ele foi para Phoenix, né, numa casa de recuperação. Aí lá tinha uma piscina, só para você ter uma ideia, essa piscina para a gente é enorme, mas se ele pular, ele não consegue dar a primeira abraçada, porque ele já está do outro lado. Então, essa piscina não dava nem para o cara treinar. Não dava. Deram esse livro para ele ler. Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E aí, o que aconteceu? Tem aquele dia especial em que as pessoas recebem os familiares, né? E aí, o que aconteceu? Ele pensou, bom, ninguém vai vir me visitar. Por espanto dele, combinaram lá, o pai dele apareceu. E ele teve a oportunidade de se reconciliar com o pai dele. O pai dele pediu perdão, disse para ele, olha, eu espero que o que eu fiz você não faça. E ali houve um quebrantamento, houve uma mudança. Depois o Phelps, ele se casou com a Nicole Johnson, teve um filho, né? Enfim, trouxe harmonia. Então, eu queria deixar claro para vocês aqui que o trabalho de um cara, fez com que o Phelps pudesse ter um encontro com Jesus. Qual o prazo? Não sei, olha, eu preguei o evangelho, agora quando que ele aceita? Quando que ele vai aceitar? Plano de Deus. Você não tem, está além das nossas condições poder acompanhar a esse nível o que Deus pode fazer pela vida de uma pessoa que já ouviu a palavra dele. Bom, ele foi para o Rio de Janeiro, em 2016. Em Londres, ele tinha ganho 4 medalhas de ouro. No Rio, ele ganhou 5 de ouro. Então, o cara que já estava no topo, ficou mais no topo ainda. A Sport Center, gente, mostrou a queda, e por isso que eles chamam de evolução, que é para justamente poder incentivar o esporte, né, e mostrar que, olha, você vai ter seus altos e baixos. A Sport Center não tinha interesse nenhum em pregar o evangelho, tudo bem? Nós temos uma interpretação do que Deus fez, mas o canal lá não estava preocupado com isso, não. Ainda mais nos Estados Unidos, né? Tudo por causa do Lewis, que cumpriu aquilo que Deus já nos deu, que é o poder dele para testemunhar e falar de Jesus. Gente, se não adianta você ter a estratégia se você não tiver relacionamentos. E com intencionalidade. Não adianta, você precisa ter relacionamentos. Para que estratégia se não tem para quem falar? Não faz sentido. E intencionalidade de falar do amor de Deus, daquilo que Ele já fez no seu coração e pode fazer no coração de muitos outros. Esse é o Secov. Vocês vão verificar que não está escrito Comunidade Batista em Moema, nenhuma crítica a isso. Mas vocês concordam que aumenta a nossa responsabilidade de trazer as pessoas? Porque não tem uma placa dizendo aqui é uma igreja. Aumenta a nossa responsabilidade de estar trazendo pessoas. Né? Se você não fizer esse trabalho de evangelizar, discipular, traga pelo menos a pessoa para ouvir a palavra aqui. Nós temos o Ministério de Proclamação. Eu quero incentivar vocês a procurar esse ministério, a ouvir os planos que a igreja tem e o que ela pretende fazer aí nos próximos
meses, no curto, médio e longo prazo, para a evangelização de pessoas.